Bom, pessoal, aproveitando essa vibe aqui que eu tô falando de saúde, né? Bom, o clima pode estar um pouquinho pesado, né? Que é só falando de doença, de coisa. Mas é porque, assim, né? Eu não tenho nada grave, ainda bem, né? Ah, problema de coração, de pulmão, sabe? Câncer, nada assim. Mas são coisinhas pequenas e coisinhas chatas. Então, eu queria deixar aqui pra vocês a minha experiência de como é que eu descobri essas coisas, como é que eu fui tratando, né? O que que foi dando certo, o que que foi dando errado, pra deixar aqui umas dicas aqui, né, para quem precisar desse tipo de situação. Olha, eu nunca soube que eu tinha refluxo gastroesofágico, né? Como é que chama isso? É refluxo. Mas acabou que eu descobri muito sem querer, né? Eu fui na dentista lá e ela falou: Olha, seus dentes estão muito desgastados. Aí fica um dente com uma dentina meio aparecendo, assim, sabe? O esmalte do dente desgastado, aí fica com um dente meio transparente, assim, e sensível. Aí a gengiva começa a retrair. É porque ela viu que estava tendo muita erosão ácida. E erosão ácida é nada mais do que o ácido do seu estômago voltando e comendo seus dentes, sabe? Acabando com o esmalte dos seus dentes e ficando meio um dente meio amarelado, meio fraco assim. E foi ela que mandou eu ir no gastro e fazer um exame para ver se eu tinha refluxo. Porque eu não como nada ácido assim, não como nada que deveria erudir tantos assim os meus dentes. Então fui lá fazer um exame de endoscopia. Da primeira vez eu fiz e tinha uma comida aqui dentro do estômago. Isso aqui é o fundo do estômago. Tinha comida aqui, mesmo depois eu fazendo 14 horas de jejum, e ainda tinha tomado uma sopa, sabe? Eles falam, no dia anterior você toma alimento líquido, só sopa, coisa mais leve, sem pedaços, e aí depois você toma um bando de Lufital lá para sair todos os gases do tubo digestivo e fica em jejum depois até certa hora para você fazer o exame, não bebe água, não bebe nada assim. Aí depois de era para fazer 12 horas de jejum, eu fiz até 14, mas ainda tinha comida aqui dentro desse fundo do estômago. Então eles viram que eu tenho uma motilidade do estômago muito lenta. O meu estômago, ele se aquelas velocidades que se mexem assim para a comida ficar digerindo e sair dali, elas se mexem muito devagar. Então isso causa assim uma série de coisas, né? Empanzinamento, aquela sensação de às vezes vai vomitar, sabe? De você comer uma coisa e se sentir meio cheio, meio enjoado, mas também, sabe, fica arrotando, aquela sensação de querer arrotar, sabe? De que tem algo preso, sabe? E aí depois eu não tinha reparado nesse tipo de coisa, até que então a minha dentista falou e eu realmente fui lá e vi, eu falei, nossa, eu comecei a ouvir o que o médico falava sobre refluxo e nossa, eu sinto isso tudo aí, sabe? Uma sensação de estômago com azia, aquela coisa, eu ficava tomando aquelas coisas de farmácia, né? Milanta, aqueles negócios lá, mas é paliativo, né, gente? Assim, não é porque você comeu alguma coisa realmente faz mal, gordurosa demais, não é porque você ficou indigesto, não é porque você tem problema. E isso aí é uma coisa congênita sua, sabe? É um tipo de motilidade que não acontece, não tem uma causa específica, não tem uma cura. É assim como o seu corpo, às vezes seu metabolismo é mais lento ou é mais rápido, né? Tem gente que emagrece com muita facilidade, respira muito rápido, o corpo tem uma temperatura corporal mais alta porque o metabolismo é mais acelerado, é próprio da pessoa mesmo. Então, o meu tipo de tubo digestivo, ele é assim, ele é meio preguiçoso. Então, a comida fica ali causando toda essa fermentação dentro do estômago, então causa azia, indisposição, tudo isso, gases, né, vontade de arrotar, essas coisas todas aí que acontece, né, quando você não esvazia o estômago. Quando você tem refluxo, é uma condição fisiológica sua, né? Às vezes a sua válvula que prende a saída, eu não sei qual delas, mas tem uma válvula aqui que é o hiato que ela prende a saída do estômago aqui para o esôfago. Na verdade, o esôfago ele tem que descer a comida aqui, descer e fechar essa válvulinha aqui e ele não volta mais.
Só que por algum motivo tem gente que ela não tem muita tonicidade e ela fica aberta. Aí você vai dormir e fica voltando aquele ácido do estômago, fica voltando para dentro do esôfago. Então as pessoas que têm refluxo tá sempre com a garganta meio irritada, fazendo assim, sabe? Fica tossindo e fica pigarreando e fica rouca. E fica com uma sensação de bolo na garganta, sabe? Que não desce. Às vezes dá uma queimação bem na altura do peito ou da garganta, assim. É o ácido que tá voltando do estômago para sua boca, né? E aí pode erodir os seus dentes, pode dar também até problema de fraqueza nessa região, pegar muito resfriado. E o que acontece se você não tratar é que o seu esôfago pode ficar tão irritado sempre, né? E acaba tendo um câncer. Porque câncer também pode ser causado por coisas irritativas insistentes, sabe? Uma coisa que você, uma ferida que não sara, um machucado que você insiste em não curar e fica ali, pode causar um tipo de câncer também do esôfago por causa disso. Então, já que essa válvula ela não fecha e ela é assim, às vezes tem casos brabos assim de hérnia de hiato que você tem que fazer cirurgia e fechar, mas é caso muito sério, sabe? Pessoa que realmente se afoga no próprio vômito dormindo, umas coisas brabas, sabe? Que os dentes fica tudo estragado e a pessoa fica rouca e fica assim muito ruim. Tem gente que realmente fica assim carne viva e tudo, mas um caso que nem o meu, que nem a maioria da população que tem refluxo moderado, tem que mudar de hábitos. A parada é, você tem que se readequar, porque já que a sua válvula não funciona e o seu estômago também não digere rápido as coisas, você tem que não encher muito ele, não comer coisas indigestas, não ficar bebendo muito líquido enquanto você está comendo, né? O máximo de coisas que você puder evitar para não ficar com aquela digestão lenta, pesada, parada ali, você tem que fazer. Então eu fui nesses médicos aí e fiquei sabendo que a maior parte do que você pode fazer é mudança de hábito. Então, no começo a médica me passou assim, Motilium, que foi para remédio, né, para agilizar a motilidade lá do seu estômago e esôfago e tudo mais e sair dali aquele bolo de comida e ir embora logo. E também omeprazol, omepantoprazol, todos esses zols aí que existe para você não ter azia, né? Ele é uma bomba de próton que acaba tirando a acidez do seu estômago, deixando ele mais básico. Então, pode ser um pouco indigesto também, porque seu estômago não fica tão ácido assim, mas só enquanto você está fazendo o tratamento. E, bom, esses omeprazóis aí são uma bomba para o seu organismo. À medida que eles tiram um pouco da sensação de azia e tudo mais, porque, né, essa queimação, ele neutraliza, mas assim, você não pode usar ele ad eterno. E tem gente que usa a vida toda, porque sem ele eu me sinto mal e usa a vida toda. Gente, ele causa assim, se você for ler a bula, vai pesquisar na internet, é assustador o que a pessoa que faz um longo prazo disso aí pode ter. Ixi, tirar os cálcios do osso, pode dar depressão, pode dar um milhão de coisas ali. Acho que eu vou botar até um vídeo de um doutor, se eu conseguir, né, linkar aqui, o que um uso prolongado pode fazer. E tem gente que usa por anos e anos a fio. Não é para fazer isso. Então, durante o tratamento lá prescrito por ela, que foram uns 2 meses, eu não me senti muito melhor assim não, tá? Eu ainda senti refluxo, ainda senti azia e um monte de efeito colateral também. Dá um cansaço do caraca, assim, o Motilium, ele tira toda a sua. Ele mesmo na bula diz que tira a tonicidade muscular, ele fica com fraqueza muscular, então, nossa, você sobe uma escada, parece que você é uma velha, assim. O músculo fica fraco, assim, não consegue se sustentar. Então, fazer o uso prolongado disso, nem pensar, são venenos para o seu corpo e tem formas de você se adaptar a isso. Então, vamos lá. Uma das coisas é, primeiro, se sua digestão é lenta, vamos acelerar ela e não vamos socar com coisas que são indigestas. E depois, se você não consegue que a sua válvula feche e não volte para o seu esôfago e para sua boca,
Então você não pode encher ele até o fim, né? Você não pode encher muito o estômago. Então vamos lá. Esse doutor aqui me passou esse documento aqui, que você pode ter tosse seca, persistente, rouquidão, sensação de bolo na garganta, engasgar. E isso acaba afetando sua imunidade também, que abre caminho para você pegar muita gripe, resfriado, porque esses vírus se alojam na garganta, né? Então, dali que eles se proliferam. Então, nem todo paciente tem, às vezes, queimação e regurgitação, mas tem tipo um arroto, né? Uma sensação de gotejamento por trás da garganta. É tudo assim, porque sua traqueia está irritada. Então, você tem hábitos, mudanças de hábitos, por exemplo, não comer coisas irritantes, assim, porque tem coisas que irritam o estômago e aí fica tudo irritado, acaba piorando a sua refluxo aí, que são alguns alimentos fortes, né, com cafeína, coisa com açúcar, bebida com gases e massas e frituras, alimentos ácidos. Bom, eu já não como e não gosto nada disso, né? Se eu como massa e fritura, é muito pouco. Coisa ácida eu já não gosto. Açúcar também não como tanto assim. Nunca gostei de negócio de refrigerante e cafeína me dava dor de cabeça, né? Então eu já não consumi essas coisas aí. Aí tá falando aqui, evite ficar muito tempo sem comer. Porque, assim, você vai comer muito de uma vez só, vai se entupir de fome lá e seu estômago também vai ficar mais ácido. Aí, ó, se você comeu, não vai deitar logo depois. Aí você espera um pouquinho, pelo menos uma hora, para ele tentar esvaziar. Mas como o estômago da gente não esvazia rápido, então não tem jeito, né? Se dormir aqui ou daqui a 14 horas, como foi naquele exame meu, vai continuar tendo comida ali. Mas tem gente que usa uns travesseiros assim, que eles são uma rampinha, assim. Você bota na cama, ele é tipo um triângulo, assim. Aí você deita toda a sua cabeça e seu tronco mais alto do que o seu corpo para os seus fluidos lá do estômago não subirem. É pela própria gravidade eles descerem para a barriga. Mas isso aí é um caso de um refluxo muito brabo e, cara, sinceramente, deve ser muito ruim ter que dormir assim, né? Com a cabeça mais alta do que o corpo inteiro e dormir assim, meio 30 graus assim de deslocamento. Deve ser ruim. E aí, assim, você tem que ajudar a sua digestão, né? Alimentar com alimentos bem mastigados, para não ter aquela indigestão, né? E aqui, determinação e força de vontade, porque realmente, cara, é uma coisa assim que você vai ter que se reeducar. Não beber água junto das refeições, porque a água ela acaba atrapalhando o suco gástrico e aí seu estômago fica um pouco mais lento para digerir, porque a água ela é digerida primeiro, só que se ela estiver sozinha, né? Só que quando ela entra junto com o alimento, ela fica parada enquanto o alimento estiver ali, aí vai diluindo aquele suco gástrico e aquela parada não sai dali. Então, toma água assim até no máximo um copo meia hora antes e depois meia hora depois. Não vai saindo bebendo água junto, assim, porque isso é terrível também. Aí vai voltar mais refluxo com água, assim, ácida pra sua boca aí, não vai ser nem um pouco agradável. E tem coisas assim que, por exemplo, a minha dentista falou, olha, então, para você não erodir tanto o seu dente aí, tem uma pasta de dente que deixa as coisas mais básicas aí no seu dente e não tem erosão ácida, que são esses Sensodyne aqui, Pro Esmalte, que é para fortalecer o esmalte. Aqui protege os dentes contra a erosão ácida. Aí protege contra ácidos de comidas, né? Vinhos, frutas, refrigerantes. Ele protege do ácido do estômago também. Então, eu passei a usar essa pasta de dente aí para evitar progredir tanto assim a parada lá nos dentes. E, bom, quando eu estou muito atacada de azia e dá um azedume, assim, aquela queimação toda, uma colega me indicou de trabalho, falou que o médico dela falou assim que pessoas gastam muito dinheiro com remédios, né, com os pantoprazóis, que é um veneno para você. E tomar bicarbonato também não faz bem, porque o bicarbonato ele vai causar um efeito rebote. Ele é uma base, mas que ele vai tentar neutralizar o ácido do seu estômago. Só que aí o seu estômago vai entender que tem que produzir mais ácido e ele causa um efeito rebote.
Então, tem esse tipo de medicamento assim que vende nas farmácias qualquer, que é um frasquinho assim de um antiácido lá, que é a base de bicarbonato de potássio e alginato de sódio. Então, tem vários assim que são de sachêzinho que pode tomar quando estiver muito atacada, não é sempre. Nossa, esse aqui tem uma menta. Nossa, quando ele vai descendo pela garganta assim que você chupa esse sachê, eu chupo esse sachê, você toma esse sachê aqui, gente, tá difícil, sachê, a chacha. Aí você toma essa chacha aqui, aí ele já vai descendo pelo esôfago, já vai dando tipo um refrescante assim, sabe? Vai amenizando já aquela queimação, é na hora. E aí você fica por um dia bem, no dia seguinte já fica melhor. Não precisa ser sempre não, tá? E aí, tanto assim, medicina natural, médicos de medicina natural, quanto o médico assim que eu andei conversando, falou, não, espinheira santa é muito bom. Espinheira santa tem até vídeos sobre isso de médicos na internet, eu vou linkar aqui nos cards, que espinheira santa é um composto como se fosse um omeprazol natural, que vai tornando seu estômago menos ácido, mas sem o efeito rebote, sem a dependência que o omeprazol causa, porque se toma o omeprazol há muitos anos, você tem que fazer o desmame lá, não é de repente do nada, sabe? Pode ter uma série de revertérios ali e também esses problemas aí até sistêmicos que você pode ter. Então, a espinheira santa ele é muito bom para uma série de coisas: azia, indigestão, desconforto, refluxo. E a melhor forma de você tomar é em cápsulas. Esse aqui é um exemplo de cápsulas, tem outros, né? Porque falam assim, chá, mas o chá é aquela coisa. Para você ter o composto do chá, você tem que tomar um monte de chá e você tem que fazer na hora. No máximo, assim, tomar no próprio dia, mas não deixar na geladeira e tomar ainda quente, ou no máximo não resfriar, porque aí botou na geladeira o composto ali que tinha medicinal, ele vira como se fosse um suquinho, um refresco e não serve para mais nada. Se deixar para o dia seguinte também, aí já não serve para mais nada. Então, gente, assim, não é nada prático. Às vezes o chá não é gostoso, como o chá de boldo, né? Então, se a gente tem um concentrado só aquele composto específico isolado pela farmácia, né? E tá dentro de cápsulas, você é melhor tomar isso. Até o médico lá na internet ele fala sobre isso. Então, aqui, utilizado para má digestão, fitoterápico, como tratamento da gastrite e da úlcera, mas também para o refluxo. E aí o médico falou assim: olha, não tem contraindicação, não tem problema você tomar por um longo prazo, mas é mais assim, eu tomo mais quando eu tô meio antes de comer, aí tomo umas 2 cápsulas disso aqui, umas meia hora antes de comer, né, e da refeição. Aí eu fui fazer um outro exame pra ver como é que tava depois disso tudo aí, né? Eu tomei esses remédios todo. Olha, melhorou um pouco, sim, melhorou, né? Não vou dizer que o pantoprazol e o Nexium, o Motilium, lá tudo que eu tomei, não melhorou, não. Deu uma série de efeito colateral, mas aquela sensação terrível lá de ficar quase sufocada com refluxo passou e quando foi fazer o exame depois ele realmente tinha passado, né? Ó, tanto que nesse exame aqui ele não tem nenhuma comida branca, esbranquiçada, não tem nada aqui, tá limpinho. Que foi 12 horas de jejum e eu tinha tomado sopa no dia anterior, não tem nada grudado aqui, sabe? É isso, então tava bem melhor assim. Só que esse exame, eu vou te falar uma coisa aqui, um outro bizu aí pra vocês. Eu sou uma pessoa que eu tenho um certo problema assim, um certo probleminha em depender dos outros. Eu sempre fui assim, até meio rude, né, de ser tão independente demais, por mais que as pessoas quisessem me ajudar e se propusessem, né, e ficasse até chateada que eu não conto com elas, eu não conto meus problemas, tá sempre tudo bem, na verdade não tá. Eu tenho esse problema, né? Tipo assim, eu tô passando mal, eu não vou no pronto-socorro, eu mesma pego um táxi, assim, passando mal, me aguentando, não conto nem pra ninguém, saio de casa na madrugada e vou no pronto-socorro, não acordo ninguém, eu sempre era assim, sabe? É um problema meu porque acaba sendo um tipo
de ego também, né? Você achar que você tem que ser tão vaidoso a ponto de não depender de ninguém e de ter que ser autossuficiente, isso também é ruim. Então eu peguei e falei assim, não, eu vou fazer o exame sozinha, né? Porque você tem dois tipos de modalidade de fazer esse tipo de exame de endoscopia. Porque você é sedado, e enfia uma câmera dessa grossura, assim, um tubo assim, enfiam por dentro da sua goela com uma xilocaína que eles aplicam no local com um sprayzinho para sua garganta não sentir, mas você vai estar sedado e aí vai passar aquele tubo e vai até o seu estômago. E aí você normalmente sedado, você não sente nada, acorda lá, vai sair todo grogue, o teu companheiro acompanhante vai lá, te leva de táxi e você tira o dia de trabalho e passa o dia em casa, meio que voltando do dopado que você vai estar. É bem ruim também, mas você não passa mal, não sente dor na garganta, não sente nada, depois só um pouquinho de arranhado, né? Mas isso aí você tem que ter um acompanhante que vai ficar lá esperando na sala de espera durante toda a preparação lá, aí depois vai esperar você chegar depois de uma hora e vai ficar na sala de espera, vai te levar. Então, eu já lancei mão de ajuda sim, a pessoa foi de uma boa vontade, mas eu tenho esse meio horror a depender dos outros. E eu falei dessa vez, olha, dessa vez eu vou sozinha. E aí você pode assinar um termo lá de que você se compromete, de que você vai fazer sem anestesia. Eles não deixam você fazer com anestesia e sair sozinha. Por mais que fala, não, eu tô meio grogue, mas o meu endereço é tal, eu vou sair do táxi bem, mas não. A clínica não deixa e você é obrigado a ou fazer sem anestesia nenhum, sem, como é que chama, sem sedativo, ou você faz com sedativo e acompanhante. Então eu falei, quer saber? Isso foi antes de ir pro trabalho, foi de manhã, aí de tarde eu ia pro trabalho. Aí eu fiz só na base da xilocaína na garganta e sem sedativo nenhum, acompanhando tudo que era feito. Então, você chega lá, tem um spray horroroso com um gosto muito amargo, horrível, parece um veneno assim, horroroso, horripilante que taca lá com uma valvulinha assim com spray, eles tacam assim, mas tem um caninho que entra lá no fundo da sua garganta nossa, é uma horrível. Aí eles botam um tubo assim gigante, um tubo assim dessa grossura assim, que vai entrando pela sua goela abaixo e dá vontade de vomitar. E aí, mesmo que você tomou um bando de Lufital que eles mandam tomar antes, né, e no dia seguinte, para não ter gases no seu estômago, gente, quando chega aquele cano lá de câmera dentro do seu estômago, ai, cara, eu soltei um arroto assim que eu nunca soltei na minha vida, mas é um. Tipo assim, 1 minuto de arroto que eu nunca vi na minha vida, assim. É como se fosse um balão esvaziando. É sinistro, gente, mesmo com Luftal. Deve ser isso que acontece quando a gente tá sedado também, né? Mas acho que talvez aconteceu porque eu não estava sedada e tive esses espasmos, né? Porque é incômodo. E aí também a sua cabeça tá de lado, você vira de lado assim, meio encolhido, assim, eles falam encolhe, assim, e fica numa posição meio fetal, assim, pra a câmera deslizar no esôfago. Estou contando todos os pormenores aqui, né? E aí, cara, ela bota um negócio, uma baciazinha de metal, assim, daquele de coisa cirúrgica. Aqui tá a tua cabeça. Aí eles botam assim embaixo da sua cara, assim, perto da boca, porque você vai começar a babar e babar muito, assim. Mas é um babado, assim, que é vômito, cara. Começa a sair aquele líquido de ácido dentro do seu estômago, na sua boca, no canto da sua boca e caindo naquele babador ali. Mas, gente, assim, é tipo como se fosse vômito mesmo saindo da boca, assim, e começa a cair na sua orelha, no seu cabelo, tudo. Gente, eu sei que foi horrível. Foi escorrendo pelo meu pescoço, foi escorrendo pelo meu ombro, eu tava deitada. E conclusão, eu saí com cheiro de vômito. Eu tive que comprar outra roupa numa Líder Magazine, passei lá, comprei outra roupa para trocar para ir pro trabalho. Fui lá no banheiro, me lavei tudo e tive que ir pro trabalho e assim, você não sente
nada de dopado, assim, porque você não levou nada, mas você sente, assim, a xilocaína bem forte, assim, na sua garganta. Você não consegue nem meio que falar direito as palavras, fica tudo sedado, tudo pesado, assim, a, a boca, a garganta, tudo. Então não pode falar muito, que você pode morder a língua, pode, né? Você não vai sentir gosto das coisas. Aí tem que levar um tempo até você poder comer. Aí sente aquele arranhadinho de que passou a câmera, né, dentro da garganta. Mas assim, é horripilante. Não façam esse exame sem sedação. Peçam para alguém te acompanhar mesmo, sem cerimônia, porque, cara, nunca mais que eu faça um negócio desse assim, desse jeito. E você é interessante porque você vê a câmera e eles lá vendo, mostrando essa imagem, mas eu não quero ver, não, quer saber? E aí tá, depois de tudo isso e não tendo melhorado, né? Eu fui fazer o exame, beleza, melhorou um pouco, mas ainda aquele refluxo, aquele mal-estar, aquela azia, tudo, eu voltei na médica. Olha só, a gastro. Eu ainda tô tendo todos aqueles efeitos ali. O que será? Por que que eu tô tendo tanto refluxo ainda? Aí ela falou: olha, tem coisas que podem causar refluxo, por exemplo, H. pylori, mas a gente já viu aqui no seu exame que você não tem, né? E H. pylori se pega assim, comendo salada, coisa meio contaminada, né? Coisa crua. Assim, às vezes você tem que fazer um baita de um antibiótico, assim, por 6 meses. É bem punk. A pessoa, tipo, quase morre do estômago, assim. E é muito ruim, né? Um tio meu teve, uma conhecida minha teve, assim, e às vezes pode se tornar resistente. Aí, no caso meu, não tinha essa coisa, não, então que bom. Mas ela disse que tem uma tal de giardíase, que é uma ameba, que pode ficar dentro do seu intestino, lá vivendo anos e anos, e às vezes ela pode causar diarreia, pode causar vômito, uma série de coisas assim, de infecção mesmo, de amebíase, e você parar no pronto-socorro, ou às vezes ele pode conviver por anos e você só tem uns sintomas tipo, má digestão, gases, refluxo. Ela falou: então toma aí um metronidazol, que é o tratamento para isso. Aí eu fui ler a bula lá, gente, é assustadora. Fala assim, até que você pode tentar até se suicidar com esse remédio aqui. Então, é punk a bula. Eu fiquei com medo, horrorizada. Então, conclusão, comprei ano passado, esperei quase até a validade que venceu no que vem e falei, quer saber? Não tô aguentando mais, eu vou tomar. Eu fui tomar da forma como ela falou lá. Isso aqui não é propaganda, gente. Pelo amor de Deus, não tome isso aqui assim, sem orientação médica. Eu tô mostrando aqui o que que eu tomei no meu caso específico, que ela passou depois de todo esse tratamento, todas essas coisas todas aí. Eu fiz uma rodada, porque se faz uns dias lá, uns 7 dias, e espera mais uns 14. Aí depois você repete de novo. Então, no meu caso, cara, melhorou muito o meu refluxo. Não que curou, porque isso aí é uma condição anatômica. Mas, cara, melhorou muito o meu refluxo. A azia também. Então, assim, era alguma coisa que eu devia estar com giardíase também. E isso piora a situação. E melhorou muito. Eu não tô mais com azia, queimação. E menos refluxo do que eu tava antes. Muito menos, sabe? Então, acho que realmente, cara, eu devia estar com isso. E assim, eu tive uma diarreia braba, que isso aí ele dá uns efeitos assim colaterais que, no caso, eu tava escrito lá, diarreia, vômito, não sei o que lá. E eu tive uma diarreia braba aí que até hoje eu tô, sabe? Eu tô na pausa, mas ainda eu tô com uma diarreia aí. Mas depois eu vou repetir o tratamento e ver se melhora, né? É isso aí, você vai conversando com o seu médico, olha, eu conheço uma pessoa que passou por isso, fez isso, isso, é isso, e aí você vai vendo o seu caso específico. Tá bom, pessoal?